3 técnicas de disciplina que você pode usar para aumentar o seu desempenho em qualquer atividade que você quiser fazer, incluindo os seus estudos para concurso público. Essas técnicas eu tirei diretamente do livro do David Goggins, que eu acho que não existe exemplo melhor para falar sobre disciplina do que ele. Se você não me conhecia, caiu de paraquedas aqui no meu canal. Meu nome é Vitória, sou policial militar, sou mentora de concursos de carreiras policiais e espero poder compartilhar aqui com vocês alguns ensinamentos muito importantes que eu aprendi aqui nesse livro e que eu tenho certeza que vão te ajudar também. Primeiramente, só para conceituar aqui um pouco sobre a história do David Goggins, ele foi uma pessoa que realmente era contra todas as circunstâncias da vida dele. Então, desde pequeno ele teve uma vida muito difícil, ele foi uma criança que sofreu muitos abusos psicológicos e apanhava muito do pai dele na infância. Então, isso fez com que ele crescesse com uma série de traumas que ele só foi superar realmente quando ele virou adulto, sempre se submetendo a testes físicos intensos. Ele foi o único americano a completar treinamentos muito difíceis, provavelmente um dos treinamentos mais difíceis aí que existem, que são o treinamento dos SEALs. Ele passa por 3 semanas do inferno, e são semanas bem difíceis. A gente que é militar, a gente passa por um treinamento realmente que exige um nível tanto mental quanto físico um pouco maior do que as outras pessoas, mas mesmo assim eu nem consigo comparar o tipo de treinamento que a gente tem com um treinamento desse dos SEALs, que realmente é um treinamento focado em combate. E só de você imaginar passar uma vez por um treinamento desse já chega a ser uma coisa assim, uma tortura muito grande. Imagine ele que passou 3 vezes por esse treinamento e ele não parou só por aí, né? Ele quebrou uma série de recordes, ele participou de muitas ultramaratonas, que eram corridas que ele tinha que correr mais de 100 quilômetros, mais de 200 quilômetros, e participou de vários Ironmans. Enfim, o cara realmente, ele sempre fala que ele nasceu para ser o cara mais durão da terra, né? O cara mais casca grossa do mundo. Só que a realidade que a gente pode ver, que ele fala bastante sobre disciplina, é que é uma ideia que muitas pessoas têm e que é um pouco errada até, de a gente achar que às vezes pessoas que são super disciplinadas, elas são muito diferentes da gente. Então muitas vezes quando a gente começa a estudar para concurso ou fazer algum objetivo na vida, seja você começar a correr, a gente tem a mania de achar que essas pessoas que conseguem realmente ter alta performance, tanto nos estudos quanto no treino, seja o que for, elas são pessoas diferentes da gente, que às vezes elas realmente nasceram com o dom da disciplina. Só que tá aí ele para mostrar que não é bem assim, que não existe um dom, ninguém nasce totalmente disciplinado. Tanto é essa prova que David Goggins, ele era um cara acima do peso, ele chegou com 20 anos pesando mais de 130 quilos, enfim, reclamando da vida dele. Ele descontava muito das frustrações dele na comida e era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Ele mesmo fala, eu tinha tudo para dar errado na vida, para ter virado às vezes um maloqueiro, igual muitas das pessoas que ele conhece que viviam ali perto dele, os vizinhos próximos dele. Então ele quebra realmente esse paradigma que a gente tem de pessoas super disciplinadas, elas têm muita disciplina mesmo, isso é um dom natural. Não, toda disciplina, tanto a disciplina quanto o foco, são habilidades que elas são treináveis em qualquer ser humano. Então você nunca pode se diminuir achando que eu nunca vou conseguir ser uma pessoa que tem disciplina para estudar todos os dias, porque as pessoas que fazem isso são pessoas realmente que nasceram mais inteligentes do que eu, ou que às vezes têm um dom a mais do que eu, e não é bem assim. Na verdade, pessoas bem disciplinadas, elas simplesmente foram capazes de ser tão consistente em executar as mesmas coisas sempre, que depois aquilo ali para elas se torna algo até fácil de fazer. Então eu até costumo falar isso, que você só precisa ter a disciplina realmente até você conseguir construir aquele hábito. Uma vez que você conseguiu construir um hábito, é a constância que vai te ajudar a manter aquilo. Você precisa ter disciplina às vezes para começar e criar certo hábito, mas uma vez que você criou aquele hábito e que você internalizou aquilo dentro de você, o que vai realmente fazer com que você mantenha isso é o hábito que você criou na sua rotina de conseguir fazer aquilo e repetir a mesma coisa todos os dias, que a gente sabe que é uma das maiores dificuldades que todo mundo tem hoje em dia, que é de realmente ser constante, de manter ali repetindo as mesmas coisas. Então, no livro dele ele fala muito sobre algumas técnicas, enfim, eu poderia trazer milhares de técnicas aqui, mas eu vou trazer 3, escolhendo aí que foram as 3 mais importantes que eu acreditei, que eu tenho certeza que pode ajudar muito na rotina de vocês. Então, a primeira técnica que ele usa é que ele fala que você tem que sair regularmente da sua zona de conforto. O que ele quer dizer com isso? Você buscar sempre sair regularmente da sua zona de conforto. Anota num diário tudo que você não gosta de fazer.
Coisas que você não gosta. Ah, eu não gosto de correr, eu não gosto de malhar, eu não gosto de ler livro. Anote todas as coisas que você não gosta de fazer e tente treinar a sua mente para você fazer pelo menos uma dessas coisas. Então entenda que a mudança ela não vai vir de um dia para a noite, mas se você tiver a capacidade de resistir a fazer uma coisa que você não gosta de fazer, você se torna naturalmente uma pessoa muito mais disciplinada para qualquer objetivo. Então, ele fala muito isso, que você tem que se capacitar a fazer uma coisa que você não gosta e dar o melhor de si. Então, por exemplo, eu fiz isso muito, foi algo que me ajudou muito, que foi a questão da corrida. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque eu era o tipo de pessoa que eu detestava correr, e hoje a corrida é uma coisa que eu amo fazer, que eu realmente me apaixonei por correr na rua, eu gosto muito. E tudo começou justamente desse desconforto, de buscar fazer uma coisa que eu detestava fazer. Então, com o tempo, eu fui percebendo que aquele hábito que eu tinha de fazer uma coisa que eu detestava me tornava muito mais forte, porque no fundo, a maioria das coisas na nossa vida é um jogo mental. Então, quando você se capacita a fazer uma coisa que você não gosta, e você tá ali, você aparece, você dá o seu melhor e faz um pouquinho ali todo dia, você sabe que mentalmente aquilo ali te tornou uma pessoa mais forte. Então, essa inclusive é uma das coisas que ele fala no livro que eu achei super importante passar para vocês, que é procurar sair constantemente da sua zona de conforto fazendo uma coisa que você não gosta de fazer. Tem muita gente aí que tem várias coisas, pode ser ler um livro, tem gente que detesta ler livro, então você pega, anota isso ali, olha, de todas essas coisas aqui, eu vou começar a criar o hábito de fazer uma dessas coisas aqui que eu detesto fazer. Eu vou começar uma dieta, eu vou começar a correr, eu vou começar a pegar pesado na academia, eu vou começar a ler um livro todos os dias. Então é isso, a mudança ela não vai vir de um dia para outro, mas com o tempo, conforme você for repetindo esse mesmo hábito, você vai ver o tanto que você fica uma pessoa mentalmente mais forte e capaz de criar disciplina para fazer qualquer coisa. A segunda coisa que ele fala é sobre você utilizar a visualização ao seu favor. Então, sempre antes, quando ele ia completar qualquer prova muito difícil, como por exemplo essas ultramaratonas que ele fazia, que eram provas de 160 quilômetros, uma delas inclusive era a Badwater, que é uma das provas mais difíceis do mundo, aí, sem dúvida, de corrida, que é uma prova que você faz no deserto, a mais de 50 graus, você tem que correr 210 quilômetros. Então, uma coisa que ele fazia era visualizar ele alcançando aquele objetivo. Então ele sempre fala, eu sempre ia para o percurso, eu fazia o percurso todo de carro, eu já visualizava eu chegando naquela prova, eu visualizava eu ganhando a medalha, eu visualizava a minha sensação depois de ter completado aquela prova. Mas mais importante do que tudo, que é uma coisa que ele fazia e que nem eu mesma sabia disso, é que ele visualizava não só as coisas positivas, mas também ele visualizava todas as dificuldades que ele ia ter no meio do caminho. Então ele já sabia quais seriam os percursos que ele ia ter mais dificuldade, quais eram as partes da subida que ele ia sentir muita dificuldade para fazer, e isso já ajudava a mente dele a se preparar para aquelas dificuldades, porque geralmente nós somos assim, quando a gente se depara com dificuldades que não estava previsto, aquilo ali já derruba muito a sua mentalidade. Quando você costuma correr, isso acontece muito comigo, você está ali num percurso que você não conhece, aquilo ali, querendo ou não, te derruba muito, porque você não sabe o que esperar. Então você fica um pouco de medo, porque você não sabe muito como se preparar para aquilo. Você não sabe, cara, como que eu faço? Será que eu vou mais devagar agora? Porque pode ser que ali na frente tenha uma subida. Então, esse ato de você visualizar todas as dificuldades que você vai enfrentar e também o que você quer alcançar, isso é algo que vai ajudar a sua mente a estar preparada para aquele desafio. Porque todo mundo sabe como é horrível você tentar, você se sentir que não está preparado para alguma coisa e não saber o que esperar daquela situação. Então, automaticamente, essa é uma coisa que mina a sua mente, mina o seu cérebro a não dar o melhor de si, porque você não sabe o que esperar. Então, você tem que conseguir visualizar, principalmente, por exemplo, trazendo o processo de estudar, você tem que entender que existirão dificuldades no seu caminho. Você tem que entender que você não vai ter motivação para estudar todos os dias. Você também precisa entender que vão surgir reprovações, que reprovar vai ser mais uma regra do que uma exceção, talvez na sua jornada de concurseiro, assim como foi na minha. Então você tem que treinar a sua mente para conseguir prever todas as dificuldades que você pode ter ao longo do seu caminho. E a terceira e última técnica que ele falou que pode te ajudar a ter muito mais disciplina na hora de estudar é sempre quando você chegar em um momento ali que você está com muita dor, e isso, por exemplo, nos esportes, ali, por exemplo, tanto treinar uma atividade física em que você sinta muita dor, que você realmente, a sua mente está te pedindo para parar, falar para, você não aguenta mais, você se treinar para fazer 5 a 10% um pouquinho mais do que aquilo. Então ele fala aí, sempre quando você surgir uma dificuldade muito grande na sua vida e você sentir muita vontade de parar, não para naquele momento. Sempre fala assim, ó, eu vou um pouquinho mais, eu vou dar o meu melhor aqui mais 5, 10% depois disso eu desisto.
Eu faço muito isso, inclusive também na corrida, né? Eu sempre, às vezes, dá vontade de desistir no meio da corrida, eu falo, cara, eu não vou desistir agora, eu vou correr mais 200 metros, eu vou correr até ali no poste, e quando você vê, você já correu 1 quilômetro, você já correu 2, você já correu 3 a mais, então, no fundo, na nossa vida, o que ele fala, tudo se baseia em jogo mental. Tudo na nossa vida é um jogo mental, e no fundo, o seu único concorrente é você mesmo, é você e a sua mente, muitas vezes. Então, o processo de estudar para concurso público, você já parou para pensar que às vezes a gente fica colocando tantas desculpas nas circunstâncias da nossa vida, em coisas que nos aconteceram, mas no fundo a única pessoa que é responsável por fazer você desistir, por você não conseguir uma coisa, é você mesmo? Então é muito forte isso, né? Porque muitas vezes a gente tenta tirar essa responsabilidade da gente e colocar em outras pessoas, só que não é de outras pessoas, é de você mesmo. Então se responsabilize pelas coisas da sua vida, sabe? Se você não conseguiu completar alguma coisa, se você sentiu dor e você quis parar e você se sentiu frustrado por aquilo, se você às vezes reprovou em um concurso, ficou mal e parou, cara, a culpa não foi de ninguém, a culpa foi sua mesmo, a culpa foi que você não teve o jogo mental suficiente para saber lidar com aquilo. Então é por isso que é importante você aprender a construir sua disciplina e principalmente você construir uma mentalidade forte que te ajude a lidar com circunstâncias inesperadas que vão acontecer durante o seu caminho. Se você parar para ver, o caminho de ninguém é perfeito. Uma pessoa que estuda provavelmente passa por mais reprovações como foi o meu caso. Se você não conhece minha história, você pode vir aqui ver. Uma pessoa que é atleta, ela passa por várias dificuldades como ele, que é um dos caras mais durões aí da Terra. E você vê que nada para ele nunca foi fácil, tudo sempre foi muito difícil. Só que ele, em vez de ficar sempre se vitimizando, se colocando como vítima das circunstâncias, ele entendeu que o responsável pelas vitórias e pelas coisas da vida dele era ele mesmo. Não tinha mais ninguém que ia vir salvar ele ou fazer nada por ele. O mundo não ia fazer nada por ele. Então foi isso que ele entendeu. Foram essas técnicas que eu trouxe aqui te passar. O livro é realmente muito incrível, muito cheio de aprendizados fortes que você pode aplicar para a sua vida. Esses foram os 3 que eu passei, espero que te ajude. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, se você não me conhece, no Instagram, no TikTok. E no vídeo de hoje foi isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até